agora a quinta TPC com professores dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Região Centro. A nossa citação de hoje é de Jean Piaget. O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir, cria situações problemas. Vamos para os nossos combinados. Dúvidas podem ser questionadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. As sugestões e críticas podem ser encaminhadas no formulário de avaliação. Os materiais referentes à formação estão disponíveis para download. É só clicar na descrição, no link que está aqui na descrição do vídeo. Então vamos para os objetivos da formação de hoje. Orientar sobre agrupamentos produtivos para a semana de estudos intensivos. Apresentar atividades relacionadas às habilidades em defasagem da ADE, a Avaliação Diagnóstica de Entrada, na Diretoria de Ensino Região Centro. A primeira atividade da formação de hoje é a leitura inicial, o Conto de Fadas para as Mulheres Modernas, de Luiz Fernando Veríssimo. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente, cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta." Bom, vamos dar início então à atividade 2, que é uma orientação sobre os agrupamentos produtivos. Então, agrupamentos produtivos é uma tarefa tão importante dentro do processo de ensino e aprendizagem, mas o que de fato é isso, né? Vamos ver? Bom, então o formato dessa aula por agrupamentos, ele primeiro de tudo estabelece critérios para uma divisão tanto em sala de aula ou mesmo dentro da unidade escolar. Mas o mais importante é que ele impulsiona a aprendizagem dos estudantes de uma forma, lógico, pensada com antecedência, com objetivos que sejam efetivamente possíveis de serem atingidos. Os estudantes precisam estar de forma adequada, né, e sempre sob a supervisão do professor. Nesses agrupamentos, são os momentos em que existem as trocas nos pontos de vista de cada estudante, ganhando um espaço para criar as suas hipóteses, refazer os seus raciocínios, estabelecerem correlações e assim construírem seus conhecimentos. Existem muitas possibilidades de agruparmos estes estudantes. Vamos ver. Uma delas, e a mais utilizada, são as hipóteses proximais. Mas também podemos usar as contradições, os níveis de aprendizagem e até os mesmos interesses. A sala, ela pode estar dividida de 2, 3, 4 ou mais estudantes, né? Nesses grupos, nós estaríamos utilizando um movimento metodológico.
É possível também experimentarmos outras combinações de grupos, inclusive dentro da mesma sala ou em troca dessas salas, um novo reagrupamento. Mas para todas essas divisões, nós temos uma condição essencial, ou seja, a gente precisa observar o que cada um domina e o que precisam aprender. Essa é a consideração, uma condição essencial. Ainda falando dessas formas de agrupamento das turmas, dentro do processo de alfabetização, nós já agrupamos, comumente, os estudantes por hipótese de escritas diferentes. Mas se nós considerarmos a fase pré-silábica, onde os estudantes ainda não pensam que o falado tem relação com a escrita, e se esse grupo ficar todos iguais, o avanço será pequeno, dentro da mesma hipótese. Não haverá um avanço para despertar um nível mais à frente, ou seja, olhando para a hipótese, se eu agregar um estudante com hipótese silábica com valor sonoro, ele terá uma situação mais contraditória, no qual ele poderá ser desafiado. Sendo assim, a aprendizagem acontece mais eficaz, Nesse processo de escolha de critérios, o professor deve se atentar às atividades que serão ofertadas. Elas podem ser, inclusive, as mesmas atividades, mas precisam atingir níveis diferentes, para que todos os grupos sejam contemplados em suas aprendizagens. O agrupamento produtivo, ele nasce quando os estudantes têm habilidades próximas, mas diferentes. Ou seja, os dois têm chance de completar o que já sabe individualmente, mas eles terão condições de avançarem juntos. Uma boa dica para um agrupamento é importante, primeiro, conhecer as características dos estudantes. E, sem dúvida nenhuma, dentro da interação, que haja verdadeiramente a troca de conhecimentos. Realizar um bom diagnóstico é muito importante. Essa primeira etapa vai ajudar a entender quais são os gargalhos que estão faltando aí, os pontos comuns e os critérios para se fazer um bom agrupamento. Uma outra dica é ter um bom planejamento. Planejamento é a alma do negócio. Não dá para a gente chegar na sala de aula sem ter as questões preparadas, ou então na base do improviso. É importante, antes de qualquer coisa, prepararmos algumas perguntas, analisar o final do que pode ocorrer de forma espontânea dentro dessa atividade, para essa dinâmica. É preciso preparar uma proposta dentro do que está sendo trabalhado, olhando para o nosso objetivo, atendendo os critérios desse agrupamento. Uma outra dica importante é fazer boas intervenções. Então, enquanto os estudantes estão trabalhando na atividade, discutindo as suas possibilidades, é importante, essencial, que o professor circule entre os grupos, realizando essas intervenções. E o que significa essas intervenções? Nada mais, nada menos que boas perguntas. Perguntas que colaborem para que os estudantes possam avançar. Como, por exemplo, por que você escreveu assim? Como você chegou nessa resposta? Fazer com que os estudantes reflitam quais as palavras que estão escrevendo, como se escrevem essas palavras, quais as letras que eu preciso para escrever essas palavras, não é? Mais uma dica,
Ao final do processo, né, mas no andamento, dentro do tempo, nada fora, é importante que sistematize se deu certo ou não, que faça uma análise, que se avalie a situação de aprendizagem, para que possa não só melhorar numa próxima vez, ou replicar mais adequadamente, reavaliar se deu certo ou não, através de uma análise e dessa sistematização. E como eu já dei a brecha, né, na dica anterior, lógico, replanejar sempre, toda hora, pensar em novos caminhos, em como aprimorar para que a turma possa avançar cada vez mais dentro da aprendizagem, que os grupos sejam todos contemplados, que as aprendizagens dos meninos sejam alcançadas. Resgatando um pouquinho o movimento metodológico, então eu vou mostrar para vocês o trabalho individual. Quando nós podemos realizar esse trabalho individual? Quando a atividade requer um tempo maior para ser realizada, ou mesmo se eu vou fazer uma atividade avaliativa, olhando o grau de aprendizagem específico dessa atividade, né? E verificar se o estudante está evoluindo. E a que medida essa evolução acontece. No trabalho em dupla, é necessário aliar dois conhecimentos distintos para que a atividade seja explorada juntamente pelos estudantes. Explorar esses níveis diferentes é importante para que eles evoluam juntos. As questões de gêneros, questões sociais que possam causar atritos, precisam então ser analisadas e, de verdade, dentro da dupla, é preciso que se chegue em respostas comuns para que eles tenham um bom relacionamento. Então, essas questões voltadas para o campo social, nós, enquanto professores, precisamos analisar para verificar se esse trabalho de dupla é realmente pertinente. Nos trios, é importante estimularmos os estudantes para que tenha sempre um com mais firmeza, né? O outro que possa contra-argumentar e insistir exatamente nos seus pontos de vista, colocando ali em xeque os seus conhecimentos. Um estudante que seja considerado mais fragilizado, que tenha um conhecimento mais fraco, ele pode se aproximar daquele outro que vai ajudá-lo, que tem um conhecimento mais intermediário, né? Na educação infantil, isso também faz uma grande diferença, porque eles vão ganhando maturidade, isso é importante. Bom, e no que tratamos de um trabalho em grupo ou no trabalho coletivo de 4 estudantes ou mais, aí já temos que nos relacionar à temática no qual nós vamos abranger, olhando de forma mais complexa, dividindo sempre as tarefas, podendo exigir capacidades argumentativas muito maiores do que aquelas colocadas anteriormente. Os estudantes vão mostrar como que eles lidam com os seus diferentes raciocínios, sem causar nada de polêmica, nenhuma questão social para a qual eles possam estar interagindo em conjunto, compartilhando seus conhecimentos. E já que nós estamos falando de agrupamentos, nós estamos trazendo agora para vocês alguns exemplos de agrupamentos. Nós já trouxemos em outros momentos, mas é importante relembrar. Então, aqui nós temos um agrupamento sobre sondagens de hipótese de escrita, né? Então, eu tenho no terceiro ano A 28 estudantes, no terceiro B 27 estudantes e no terceiro C 24 estudantes. Cada sala de terceiro ano, né, ela tem aqui as suas particularidades. Então, no terceiro ano A temos 3 pré-silábicos, 3 silábicos sem valor sonoro, 7 silábicos com valor sonoro, 7 silábicos alfabéticos e 8 alfabéticos. E assim também acontece nas outras salas. Então, o terceiro ano B com 2 pré-silábicos, silábicos sem valor temos também 2, silábicos com valor 6,
silábicos alfabéticos 8 e alfabéticos 9. No terceiro ano C, nós temos 24 estudantes, um pré-silábico, um silábico sem valor, 5 silábicos com valor sonoro, 6 silábico-alfabéticos e 8 alfabéticos. E aqui nós temos os totais de alunos em cada hipótese, né? Talvez seja importante que eu mescle essas salas, né? Então, eu vou pegar os estudantes por hipótese e eu estou aqui nos grupos mesclando os meus estudantes de acordo com as hipóteses, para que aconteça, então, os confrontos, né, entre os pensamentos dos alunos, que eles possam se desafiar e aí eles vão aprender e evoluir juntos, como foi falado anteriormente. Tá? Então, aí, eu não tenho mais os meus terceiro ano A, terceiro ano B ou C. Eu tenho os grupos de terceiro ano, né, formados através de suas hipóteses de escrita alfabética. Já neste slide, nós trazemos aqui 2 quadros diferentes, né? Também de reagrupamentos de salas distintas, baseados também nas hipóteses de escritas alfabética, né? Porém, aí nós não temos só o terceiro ano, nós temos o terceiro ano A, o B, nós temos o quarto ano A e o quinto ano A, e eles estão nessas diferentes hipóteses. Então, aqui a gente pode ver o terceiro ano A, as hipóteses às quais eles estão pertencentes nesse momento, né? E aí eu vou fazer um mescladinho também destas salas, né? Desses anos séries, mesmo sendo eles diferentes, tá? Por quê? É como a gente vem falando desde o início. As hipóteses diferentes, mais próximas, né? Faz com que os alunos evoluam na sua aprendizagem. Tá? Então, aqui, já no reagrupamento, nós podemos ver que nós não temos mais as salas do terceiro, do quarto ou do quinto ano. Nós temos aqui as divisões por hipóteses de escrita próximas, onde eu vou fazer os reagrupamentos, né? Eu vou colocar esses alunos juntos para aprenderem juntos, trazendo as atividades diferenciadas, né? Nas quais também eu já pensei, né, nos desafios diferentes para cada hipótese, para cada nível que o meu estudante está. Então, eu fico pensando, como reagrupar os meus estudantes? Eu preciso simplesmente pensar no sistema de escrita alfabética? Não, eu posso reagrupar os meus estudantes, né, de acordo com as dificuldades e das habilidades que ele está naquele momento. Então, eu posso trazer um agrupamento de compreensão em leitura, eu posso trazer um agrupamento de textos orais e escritos, eu posso trazer um agrupamento que fale sobre fluência leitora, né? Então, eu tenho que pensar nos desafios que o meu estudante precisa. Qual é o objetivo, né, que eu quero de acordo com as habilidades daquele meu estudante. Então, é a partir daí que eu vou pensar nos meus reagrupamentos. Pensando ainda nas possibilidades que nós podemos trazer de agrupamentos, né, dentro do sistema de escrita alfabética, né, nós temos aqui alguns exemplos. Então, eu posso ter um estudante de escrita alfabética com um estudante de escrita silábico-alfabética, pois eles vão agregar conhecimentos um ao outro para que eles possam evoluir. Temos estudantes de escrita silábico-alfabética com estudantes que apresentam escritas silábicas com valor e sem valor sonoro. Temos também o agrupamento de estudantes com valor sonoro, porém, um desses estudantes, ele trabalha mais com as vogais, o outro, ele trabalha mais com as consoantes. Então, esses estudantes agrupados juntos podem também trazer uma grande evolução. E os estudantes que escrevem silabicamente com valor sonoro, com estudantes de escrita pré-silábica, né? Os estudantes que já estão na hipótese de escrita alfabética, eles podem ser agrupados, né, dependendo da intenção do professor, de acordo com a necessidade do estudante, né? Por exemplo, eu posso criar agrupamentos para promover uma reflexão da escrita referente à ortografia, segmentação do texto, produção textual, né? Entre outras dificuldades que o meu aluno possa apresentar nesse momento.
Já aqui nós estamos trazendo para vocês possibilidade de agrupamento de conhecimentos matemáticos, né? Então, estou pensando aqui nos níveis, né? Nas hipóteses de conhecimento matemático do meu estudante. Então, nós temos, como vocês já sabem, o nível 1, 2, 3, 4, 5, né? E dentro desses níveis, eu não estou apenas com um ano série, eu posso estar com anos séries diferentes, desde que eles estejam dentro dos níveis, né, para possíveis agrupamentos. Então, o grupo 1, nós temos aí estudantes no nível 1, 2 e 3, como vocês podem ver, né? Já no grupo 2 e no grupo 3, para que as salas não ficassem muito cheias, né, nós separamos os estudantes dos níveis 3, 4 e 5, que são os mais próximos, né, para que eles possam contribuir entre si. Então, aqui mais detalhadamente, nós conseguimos ver que separamos os estudantes de nível 1 com nível 2, né, para que eles possam contribuir com os seus conhecimentos próximos, para assim, num outro momento, ele entrar em um outro agrupamento. Tá? Então, os estudantes de nível 2, né, com os estudantes de nível 3. Os estudantes de nível 3 com estudantes de nível 4. E os estudantes de nível 4 com estudantes de nível 5. Tá? Isso, principalmente, se eu estiver pensando no agrupamento entre duplas. Bom, agora que nós já verificamos as possibilidades de agrupamento dos estudantes, nós vamos para a apresentação das atividades relacionadas às habilidades em defasagem na avaliação diagnóstica de entrada. Bom, agora nós vamos verificar a análise das habilidades em defasagem no primeiro ano, em língua portuguesa, pensando nos dados da Diretoria de Ensino Região Centro. Então, a primeira habilidade com maior defasagem, que atingiu 41% de acertos, foi a EF01LP10, nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras. A segunda, com o percentual de acertos de 42%, é EF12LP01, ler palavras tomando como referência palavras conhecidas ou memorizadas, como o próprio nome ou o nome dos colegas. E com 43%, identificar fonemas e sua representação por letras, que é a habilidade EF01LP07. Então, voltando o nosso olhar novamente aqui para as mesmas habilidades, mas agora no resultado da AD do segundo ano em língua portuguesa, os nossos estudantes ainda apresentam defasagem, mesmo observando o percentual de acertos aqui 74, 71 ou 54%, acima de 50%, pensando que eles já estão no segundo ano e as habilidades são do primeiro ano, eles já deveriam ter se apropriado dessas habilidades, já deveriam estar em outro processo de conhecimento. Então, como exemplo de atividade, nós colocamos aqui para vocês a atividade do currículo em ação do primeiro ano, da sequência 1, letras e sílabas, na aula 2, que vai falar um pouquinho sobre nome próprio. A atividade trabalha as letras móveis, que estão disponíveis no anexo do material, e o estudante monta o seu nome ou o nome dos colegas, refletindo sobre a letra utilizada inicialmente e a letra final, identificando os fonemas representados pelas letras. Para esta atividade do Aprender Sempre, nós temos a mesma situação apresentada lá no material do currículo em ação. Então, o estudante também vai trabalhar as letras do seu nome, trabalhar as letras do alfabeto, conseguindo aí identificar os fonemas e sua representação por letras. Agora, observando as habilidades em defasagem no segundo ano, nós vamos analisar as habilidades EF01LP22, que é ler e compreender entrevistas, curiosidades, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero, e a habilidade EF12LP07, que é identificar e reproduzir em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala e seus efeitos de sentido. Mais uma vez, observando aqui as mesmas habilidades, o resultado das mesmas habilidades na avaliação diagnóstica de entrada do terceiro ano, também são habilidades que ainda não foram totalmente desenvolvidas pelos estudantes, não estão ainda apropriados das habilidades, e a semana de estudos intensivos tem como foco essa recuperação também, lembrando que são habilidades do primeiro e do segundo ano. E o estudante, lá no terceiro ano, também apresenta as mesmas defasagens, ainda num percentual bem considerável. Agora, pensando na recuperação de aprendizagem das habilidades do segundo ano, também temos atividades diferenciadas que propõem jogos, aqui no material do currículo em ação do segundo ano, na unidade 2, aula 3, que é bingo de palavras. Nós vamos trabalhar o bingo de palavras através da reescrita e o registro dos estudantes. Eles devem refletir sobre a grafia correta das palavras com encontros consonantais. Agora, uma outra proposta de atividade, também na unidade 2, encontros consonantais. Os estudantes vão refletir sobre a separação das sílabas e os encontros consonantais também, trabalhando a recuperação de aprendizagem dessas mesmas habilidades. Agora, observando aqui as habilidades em defasagem do terceiro ano, também são habilidades do primeiro e do segundo ano. A EF12LP19, que é ler e compreender textos do campo artístico-literário, que apresentem rimas, sonoridades, jogos de palavras, expressões e comparações. E a EF01LP22, que é ler e compreender entrevistas, curiosidades, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo e a finalidade do gênero. Na D do quarto ano, as habilidades aparecem em percurso. São as habilidades já desenvolvidas nos outros anos série, mas também apresentadas aqui em defasagem no quarto ano. Agora, para a recuperação de aprendizagem da AD do terceiro ano, o Aprender Sempre também propõe uma atividade que fala sobre pesquisa, ciência e imaginação. A proposta é de agrupamento dos estudantes, então eles devem ler em grupo 2 textos diferentes que trazem o mesmo assunto principal, refletindo sobre o que já sabem sobre eles. Bom, então agora nós vamos tratar das habilidades em defasagem de matemática, olhando para o primeiro ano, e podemos ver aqui, então, a habilidade EF01MA03 de estimar e comparar quantidades de objetos de até 2 conjuntos, né, ou com a mesma quantidade, que teve um percentual de acerto de 59% nesta habilidade. Já a habilidade EF01MA08, resolver e elaborar problemas de adição e subtração envolvendo números de até 2 algarismos, olhando para o campo aditivo, né, no significado de juntar, acrescentar, separar e retirar. Esta habilidade, nós tivemos aqui um percentual de 46% de acerto, ou seja, ela está com uma fragilidade maior para os estudantes, né? Agora, nós vamos observar estas mesmas habilidades no segundo ano, e vocês vão verificar aqui, por exemplo, mas olha, eles estão com um percentual de 76% na EF01MA03. Mas se olharmos para um segundo ano, eles deveriam de estar já acima de 80%, né? 85%, 90%. Essa é uma habilidade do primeiro ano. E
O mesmo acontece na EF01MA08. É uma habilidade de primeiro ano, no qual resolver e elaborar problemas do campo aditivo com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar, eles já podiam estar muito mais apropriados desta habilidade, né? Foi 78% de acerto, mas ainda olhando e considerando que no segundo ano eles precisam estar mais avançados nesse conhecimento, né? Então, para isso, nós fomos buscar no material Aprender Sempre, né? Essas mesmas habilidades, aqui vocês podem observar que é a EF01MA03, né? Com a aula 7, as árvores do parque, que vai tratar especificamente dos números que estão em toda parte. E aí, sem dúvida nenhuma, estimar e comparar as quantidades dos objetos de dois conjuntos. Então, vocês vejam aí que nessa aula os estudantes vão contar a coleção, né? Quantas árvores tem, qual a maior coleção, quantas árvores tem a mais nesta coleção, certo? Então, aprofundando a habilidade para ser mais detalhada, né? Não é? Isso está na sequência didática do material Aprender Sempre e vocês podem resgatar nesta semana de estudos intensivos. Então, nessa outra proposta, nós estamos trazendo a habilidade EF01MA08, né? Resolver e elaborar problemas de adição e subtração, envolvendo os números de até 2 algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar. Essa atividade também está no Aprender Sempre, na sequência didática 3, coleções de figurinhas. Então, a aula é a aula 6, juntando as figurinhas. A proposta é uma situação problema, né? Que vai desafiar o menino no todo dessa coleção, né? O quanto possui no total, né? Quantas figurinhas. E depois ele vai especificar aqui quantas figurinhas elas têm dessa modalidade. Então, ela vai especificar certa modalidade, né? Então, o problema, a situação problema, envolve aí os significados de juntar, de separar, de acrescentar e de retirar. Ele explora e aprofunda um pouco mais estes significados. Também nós vamos encontrar no currículo em ação a sequência didática 1, contando quantidades, que vai abordar esta mesma habilidade em defasagem, EF01MA03, olhando para quantidade e comparação de objetos. Para os segundos aninhos, nós destacamos 2 habilidades em defasagem, a EF01MA17, que é reconhecer e relacionar os períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando necessário, com um percentual de acerto de 64%. Já a outra habilidade, EF01MA21, ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples, com um percentual de acerto de 66%. Então, nós vemos aí que são habilidades que foram cobradas aqui nesse início do ano para o segundo ano, mas são habilidades do primeiro ano, né? Aqui agora, nós estamos trabalhando ainda com a habilidade em defasagem do segundo ano em matemática, mas vamos olhar essas habilidades lá no resultado do terceiro ano, no qual nós vemos que o percentual foi entre 60% e 70%, e as habilidades são habilidades de percurso, ou seja, trabalhadas lá no primeiro ano e no segundo ano. Então, vamos ver. A EF01MA21,
ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples, assim como a EF02MA18 indicar a duração de intervalo de tempo entre duas datas, como dias da semana, meses do ano, utilização do calendário para o planejamento e organização da agenda. São habilidades articuladas às anteriores, mas que vocês percebem que aparecem aqui também. Então, aqui nós vamos apresentar para vocês uma atividade para o terceiro ano que resgata lá desde o primeiro aninho, né? Vai tratar das medidas de tempo, está dentro do material Currículo em Ação, né? De reconhecer e relacionar os períodos de dias, meses, anos, né? Olhando para o calendário. Então, ele vai explorar completamente os meses do ano dentro do calendário. Ele vai questionar e propor um desafio aos estudantes para que, primeiramente, eles conversem sobre esse calendário e que eles apontem as suas conclusões. Ao mesmo tempo, ele vai ressignificar a questão do número 2022, né? Também ele vai apontar dentro dessa discussão o que os meses do ano representam. Ele aborda com um aprofundamento essa atividade. Aqui também, para atender a nossa habilidade em defasagem do segundo ano em matemática, nós fomos lá no Aprender Sempre com a sequência didática 2, que vai na aula 6 tratar de uma visita ao aeroporto. Essa atividade, essa aula, ela vai atender a habilidade EF01MA17. Então, vejam, nós estamos retomando sempre, por quê? Porque a habilidade é do primeiro ano que está em defasagem, né? Então, nós vamos aqui, mais uma vez, reconhecer e relacionar os períodos dos dias da semana, meses do ano, utilizando o calendário. E, mais uma vez, nessa atividade, agora, do Aprender Sempre, ela vai explorar os dias da semana durante o mês de abril, de maio, de junho, né? Ela vai explorar o calendário para identificar qual a data de hoje. Então, aqui ela está mais específica naquele comentário que eu fiz anteriormente, né? Ela está iniciando aí toda uma abordagem, retomando os conceitos sobre o calendário, sobre os dias da semana, a data de hoje, para você marcar o último sábado do mês. Então, identificando pontos específicos do calendário. Já nesta outra atividade que nós estamos apresentando para vocês, nós vamos nos referir ao Aprender Sempre também, com a sequência didática 2, a aula 7, registro das quantidades de miniaturas. Aqui nós estamos atendendo a habilidade EF01MA21, que é ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples, né? Essa habilidade nós tivemos um percentual de 66% de acerto, e aqui ela está explorando então uma tabela, né, com as miniaturas que a Juliana e o Gabriel têm, explorando as quantidades, e a partir daí nós vamos ver os questionamentos que vão fazer essas crianças localizar, ler os dados apresentados desta tabela simples, tá? Ou seja, quantos aviões pertencem à coleção da Juliana e do Gabriel? São dados específicos, apenas a leitura desses dados, né? Nesse outro momento, nós estamos aqui tratando das habilidades em defasagem do terceiro ano, no qual nós podemos observar que são todas as habilidades
do segundo ano apresentadas aqui. Então, a EF02MA09, EF02MA12, EF02MA18, EF02MA03, tá? Todas elas tiveram um percentual de acerto de 61%. Mas se nós, mais uma vez, acho que a nossa fala vai se tornar até repetitiva, mas é importante ressaltar de que são habilidades do ano anterior e que, com a aplicação da ADE, nós temos argumentos, nós temos um contexto diferente para nortear o nosso trabalho dentro de sala de aula enquanto professor. Então, vendo esses resultados, eu preciso entender que no terceiro ano, os meus meninos precisam se apropriar mais destas habilidades que fazem parte do contexto do segundo ano, certo? Relacionando ao resultado das habilidades lá no quarto ano, nós podemos ver aqui que aparecem duas habilidades do terceiro ano. A EF03MA01 e a EF03MA12. A que apresenta um percentual menor, de 47% de acerto, é descrever e representar a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e de sentido, com base em diferentes pontos de referência. Então, nesse caso, temos que olhar muito mais para essa habilidade e focar o nosso trabalho com a movimentação de pessoas e objetos. Nesse caso, então, agora nós vamos trazer atividades que contemplam essa habilidade em defasagem para o terceiro ano. E aqui nós trouxemos uma atividade do segundo ano, do currículo em ação, que vai contemplar a habilidade EF02MA09, tá? Nessa atividade, os estudantes são desafiados a construir sequências de números naturais com ordem crescente e decrescente. Nesse caso, nós vamos apresentar então a atividade para um terceiro ano, resgatando a habilidade EF02MA03, que é comparar quantidades de objetos dos conjuntos, indicando quem tenha mais, quem tenha menos. Essa habilidade está apresentada na sequência didática 3 da aula 1, contagem e escrita de números, do Aprender Sempre, tanto no caderno do aluno como no caderno do professor. Essa habilidade, ela está sendo retomada, nesse momento inicial do terceiro ano, para que os estudantes possam se aprofundar mais neste conhecimento. E assim, nós trouxemos então para vocês, nessa atividade 3, toda uma seleção de atividades que exploram as habilidades em defasagem e que vocês podem buscar e estão contempladas no nosso material, Currículo em Ação e o Aprender Sempre, tá? Então, para saber mais, no próximo slide estão as referências dos materiais utilizados nessa formação. Nos próximos slides, vocês encontram informações importantes para os docentes. Não deixem de ler. Não se esqueçam de avaliar a nossa formação. A opinião de vocês é muito importante para nós. Vocês podem utilizar o QR Code ou o link aqui na descrição do vídeo. Obrigada pela participação de todos e até logo!